Aprendendo aqui sobre a batalha espiritual, sobre as nossas armas em Deus. Nós temos visto ali em 2 Coríntios que as nossas armas não são qualquer armas, né? Mas são armas poderosas em Deus. Diga, ô glória! Nós estamos equipados de armas poderosas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, nós vamos ver aqui um pouquinho, né, quais são estas armas poderosas em Deus para a boa milícia, não da carne, né, mas a boa milícia da fé. Efésios, capítulo de número 6, nós vimos semana passada o versículo 14, e nós vamos continuar no versículo 14, diz assim, Efésios 6,14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com o quê? Com a verdade. Então, semana passada nós desmascaramos a mentira, nós vimos quais são as armas das trevas, que são a mentira, e nós aprendemos como andar, como viver na verdade. Não a nossa verdade, mas a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos ver a parte final do versículo, né? E diz, e vestida a couraça do que, irmãos? Da justiça. Então a couraça, ela fazia parte ali da armadura, ela protegia, irmãos, essa parte aqui desde o pescoço, o coração, todos os órgãos que a gente chama de vitais, né, que são importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E a couraça, ela vinha ali próximo, né, do joelho, protegia toda essa parte aqui, então, do soldado ali romano, né, irmãos? Então, nós vimos que nós temos que nos revestir com o quê? Com as armas de Deus, com as armas espirituais. A nossa couraça é a justiça de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar é que tem diferença entre a nossa armadura espiritual que vem de Deus e a nossa armadura natural. Tem muitas pessoas que se protegem ou não se protegem? Tem lá o seu mecanismo de defesa, alguma coisa aconteceu, a pessoa faz o quê? Já se fecha, né? Igual uma tartaruga que vai lá e cutuca, ela faz o quê, irmãos? Ela entra para dentro do casco. Igual o tatu-bola, quem cutuca lá, ele se enrola todinho, para quê? Para se proteger, para se defender. Então, primeiramente, nós vamos destruir com esta armadura humana e natural. Olha o que diz aqui, Provérbios, capítulo de número 18, livro de Provérbios, capítulo de número 18. Eu tenho dito, né? Quer saber o que é certo? Aprende primeiro o que é errado, que não fazer, o que não é. E a gente destrói, né? Todo pensamento errado, todo pensamento religioso, todo pensamento humano, destrói aquela base errada e a gente constrói, né, irmãos, o que é certo direitinho na palavra de Deus. Então, Provérbios capítulo 18, olha só, falando aqui da armadura humana, né, pecaminosa, errada. Provérbios 18, 19 diz assim, o irmão ofendido, magoado, machucado, é mais difícil de conquistar do que, irmãos, do que uma cidade muito, o que? Forte. Não é assim? Quando uma pessoa se machuca, quando uma pessoa se magoa, ela faz o quê? Ela se fecha. Com medo, muitas vezes, de se magoar, de se machucar novamente. Essa pessoa, muitas vezes, tem dificuldade de abrir o coração. Essa pessoa, normalmente, tem dificuldade de baixar a guarda.
Essa pessoa normalmente tem dificuldade, né, de fazer amizade, de se relacionar. Ela está sempre cuidando para não se machucar de novo, para não se magoar de novo. E muitas vezes ela perde oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Por quê? Porque ela está se defendendo, porque ela está se protegendo. Nós não devemos ser esse tipo de pessoa. Irmã Dani, mas eu fui ofendida. Irmã Dani, mas eu fui machucado. Mas Jesus Cristo nos ensina sobre o perdão. E eu digo que o perdão, irmãos, é o reset da alma, né? É o que? É reiniciar ali o coração. O perdão, irmãos, é tirar toda ofensa, é se desfazer de toda a armadura humana que impede muitas vezes de coisas boas e maravilhosas acessar o nosso coração, acessar a nossa vida. Amém? Nós temos também o exemplo bíblico ali de um homem chamado Naamã, né? Naamã, ele era um homem vitorioso, ele era um general de guerra, ele tinha muitas vitórias ali para o exército sírio. Só que o que acontece? Por debaixo daquela armadura natural que ele usava, o que tinha embaixo da armadura, irmãos? Tinha feridas, tinha lepras, tinha machucado embaixo daquela ferida. E para Deus tratar, ele teve o quê? Ele teve que tirar. Você consegue imaginar o Naamã entrando lá e se banhando 7 vezes no Jordão com a armadura dele? Ele teve que se desfazer daquilo para curar então as suas feridas, para Deus curar, tratar ele. Então, se há alguma coisa, irmãos, no nosso coração, alguma dor, alguma ofensa, algum ressentimento, nós devemos procurar quem sabe curar. E Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam. Então você analisou uma dor, uma tristeza, uma mágoa, você analisou alguma ferida, não se proteja com coisas humanas. Mas tira agora essa armadura do teu coração, né? Porque diz o quê? Que uma pessoa ofendida é tão difícil de se conquistar como uma cidade forte. E as contendas, as brigas, são como ferrolhos, né? Cadeias, chaves, cadeados, trancas, né? Em palácios, dificultam o acesso. Então, nós temos que liberar o acesso do nosso coração. A quem, irmãos? A Deus. Então, não adianta fazer aquela pose, né? De durão, de durona, né? Não adianta tentar ser ríspido, afastar todo mundo de você. Deus nos fez dependentes, uns dos outros. Então, tira essa armadura humana e coloca a armadura certa. Irmã Dani, qual é a armadura certa? Se você quer combater o combate da fé, se você quer guerrear com armas poderosas em Deus, você precisa se revestir do poder de Deus. Você precisa se revestir, irmãos, do próprio Deus. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ver aqui, né, sobre um homem chamado Gideão. Um homem que foi chamado por Deus para livrar ali, né, o povo de Israel. E ele disse: Deus, quem eu sou? Eu sou menor, né? Da menor tribo, da menor casa, eu não. E aí Deus falou para ele: vai nessa tua força, né? Que força! Mas Deus via força nele. Deus olha para nós e Deus, ele sabe o que tem em nós, o que ele colocou em nós, né, irmãos? E ali então, Gideão começa a levantar um exército.
Aí se levanta lá 30 mil, Gideão fica seguro, ô glória, né? 30 mil, tá bom, vamos ir, vamos guerrear. E aí Deus fala, ei, avisa lá, os medrosos devem voltar para casa, devem ir embora. E ele anuncia, irmãos, 20 mil vai embora. Aí ele fala, meu Deus, passou a peneira aqui, 20 já foi, ficou só 10, e agora? Aí Deus falou, faz a prova da água. Vai lá, eles vão tomar água, analisa eles tomando água. Os que tomavam água do jeito mais bizarro, aqueles eram os escolhidos de Deus. E aí, quando a peneira de Deus passou, irmãos, tinha só 300 para ir para a batalha. Só que olha qual era a diferença do que Gideão se revestiu e que nós precisamos nos revestir nos dias de hoje. Juízes capítulo 6, versículo de número 34, diz assim, ó: então o Espírito do Senhor fez o que, irmãos? Revestiu a Gideão. E aí Gideão revestido não de armas naturais, mas do Espírito de Deus. Ele toca lá a buzina e o que acontece? E os abiesitas se ajuntam após ele. Então ele, cheio do poder, cheio da capacidade, da unção do Espírito de Deus, ele toca a buzina. E aí ele já não está com armas naturais, mas ele está revestido de Deus. E ainda Deus envia ali aqueles 300 para dar apoio, para dar suporte, para estar com Gideão, para que Gideão então possa ir lá travar a guerra. E você sabe, né, irmãos? E aí Gideão então vence aquela batalha. Então Gideão se revestiu do quê? Do Espírito de Deus. Nós vamos ver aqui mais um exemplo, outro homem de guerra, de batalha. Salmo 18, livro de Salmos, capítulo 18. Eu falei que nós íamos andar na Bíblia? Avisei? Então vou avisar agora, irmãos, nós vamos andar na Bíblia hoje. Salmo 18. Se você quiser depois ler em casa todo o capítulo 18 de Salmos, é tão lindo, é um salmo de Davi. Davi começa dizendo, então amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha, coisa linda. E ele começa então a declarar o amor dele a Deus. Esse é um salmo de Davi. Davi era um homem do que, irmãos? De guerra. Mas ele já tinha aprendido desde a juventude dele que não era qualquer arma que ele podia usar, que não era qualquer armadura que ele podia usar. E ele entendeu de que maneira que ele deveria se revestir. Salmo 18, versículo 32, Davi diz assim, ó: Deus é o que me cinge, é o que me veste. De que, irmãos? De força, e aperfeiçoa o que? Os meus caminhos. Do que Davi se revestia? Ele se revestia de Deus. Ele se revestia da força que vem de Deus. Tem pessoa que diz, irmã Dani, eu não aguento mais, irmã Dani, eu não tenho mais força. Mas por que você está confiando na força do teu braço? Mas por que você está lutando sozinho? A palavra diz lá em Efésios, na parte da armadura, revestivos de toda a armadura de Deus. Lá diz para você se fortalecer no Senhor e aonde? E na força do seu... Qual força você deve pegar? A força do seu poder. Então não é, irmãos, na tua capacidade, não é na força do teu braço, não é na tua sabedoria, não, é na força de Deus. Amém? Então é nisso que nós confiamos. Davi ele disse, né? Deus
é o que me veste de força. Ele aperfeiçoa o meu caminho. Aí ele diz, faz os meus pés como das servas, né? E põe-me nas alturas. Ele diz, Deus me leva acima do problema. Olha que lindo isso. Aí o versículo 34, ele diz, o que Deus faz? Deus adestra as minhas mãos, habilita, prepara as minhas mãos para o combate, para a luta, de sorte que os meus braços quebram arcos de cobre. Ele dizia, eu confio na capacidade de Deus. É Deus que habilita as minhas mãos para a batalha. Talvez alguém pudesse chegar para ele e falar assim, mas Davizinho, hein? Que mira certeira, acertou de primeira. Ele levava a glória para ele? Ele dizia, é Deus que prepara as minhas mãos para a batalha. Olha que lindo, irmãos. Amém? Era Deus que fortalecia ele. Era Deus que fortalecia, que preparava as mãos dele para a batalha. Aí, isso é tão forte. Aí o versículo 37, sabendo que Deus era com ele, sabendo que Deus era a força dele, ele dizia, eu persegui os meus inimigos. Olha os pés. Ele não dizia, Deus me dá os pés como o dos servos, amém? Então ele diz o quê? Persegui os meus inimigos, Deus me abençoou e eu os alcancei. E não voltei, senão depois de os ter, o quê? Consumido. Ele começou a guerrear, acabou a força, ele parou no meio do caminho, foi isso, irmãos? Não, ele começou a guerrear, ele buscou a força de Deus, ele correu, ele perseguiu, ele alcançou e ele disse, eu não parei, eu não descansei, enquanto eu não vi todos os meus inimigos por terra, enquanto eu não vi aquele mal por terra. Tem pessoa, irmãos, que vive deixando problema para amanhã. Vive deixando, irmãos, a luta para acabar depois. Não, depois eu oro. Não, depois eu busco. Não, depois eu vou na igreja. Não, depois eu resolvo. Não, depois... Irmãos, não deixa para amanhã. Nós temos que resolver o quê? Hoje. Perseguir os nossos inimigos com a força de Deus e fazer o quê? E destruir completamente. Davi pegou ali a sua funda, a pedra, Deus preparou ele, ele acertou de primeira, derrubou o gigante, aí ele virou as costas e foi para casa. Amém, irmãos? Foi isso? Não, ele subiu em cima do gigante. Ele pegou a espada do gigante, olha a força sobrenatural, ele não aguentava nem com a armadura de Saul. Aí ele pega a espada do gigante e ele corta a cabeça do gigante. Ou seja, ele acaba completamente, irmãos, com aquele inimigo. E tem pessoa que está sempre lutando contra o mesmo problema. Lutando contra o mesmo problema. Entra ano, sai ano, passa ano, a pessoa está lutando com o mesmo gigante. Por quê? Porque às vezes só derruba, mas não destrói. Porque às vezes só derruba, irmãos, mas não vence completamente aquele mal. Você está entendendo? É triste, mas às vezes a gente é trocado de igreja e a gente pergunta, e aí pastor, como é que está o irmão? Como é que está o fulano? Como é que está o Beltrano? Ah, pastor, está na mesma. Que tristeza, irmãos. É muito triste isso. Eu lembro uma vez que o pastor ficou atendendo, ele ficava atendendo assim umas 3 horas aquele casal. Atendia. Todo final de culto era 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí chegou uma hora que o pastor falou assim, irmãos, não é falta de palavra, eu já preguei para vocês de Gênesis a Apocalipse. Ele falou, irmãos, eu já não sei mais o que pregar para vocês, não é falta de pregação.
é falta de atitude, é falta de obediência. Amém, irmãos? Então, quando você escuta a palavra de Deus, não coloca confiança na irmã Dani, no pastor Moisés, no missionário. Não é o homem que vai te ajudar, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus veio ao teu coração, vai, obedece, cumpre, não deixa para amanhã. Ai, irmã Dani, levantou o problema, mas eu estou muito cansada, eu trabalhei muito hoje. Aí o diabo coloca, não, tu trabalhou muito, descansa um pouco. E aí a pessoa deita, descansa, esfria a fé e a pessoa se acomoda e fica convivendo com o problema. Você está entendendo? Então tem que buscar a força de Deus. E contra esse mal, irmãos, para resolver. Eu uso o exemplo do missionário, que o missionário leu ali, né, o livro, foi curado daquele resfriado, né? Usou ali a fé, o poder de Deus, foi curado e aí ficou anos curado. Dali um pouco aquele resfriado quis voltar. E ele falou, opa, peraí, eu já fui curado. Essa porta já foi fechada. Esse inimigo já foi vencido. Ele disse, ó diabo, na minha vida? Não. Na minha vida não. Amém, irmãos? Eu aprendi isso com ele. Já resolvi esse problema. Já venci esse gigante, já está derrotado. Na minha vida não. A porta está fechada. Então é destruir, irmãos, completamente. Aí diz assim, versículo 38. Atravessei-os de sorte, ou seja, de maneira que não puderam mais se levantar contra mim. Caíram debaixo dos meus pés. Por que, irmã Dani? Versículo 39. Pois me cingiste de força. Para quê, irmãos? Para a peleja. Então Deus nos dá a força que nós precisamos para a batalha. Irmã, a luta é muito grande, então a força que Deus vai te dar vai ser muito grande. A palavra diz que as tentações, as lutas, as tribulações não seriam além das nossas forças. Irmã, tá faltando, não tá dando, mas você tem uma fonte, irmãos, de capacitação. Você tem uma força, irmãos, uma fonte de força, que é a presença de Deus. Vai orar. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Por que o diabo tenta muitas vezes nos distrair? Para não orar na hora. Porque é ali que nós vamos encontrar força. Por que o diabo tenta distrair? A pessoa lá tá sem dormir, abre a Bíblia. Onde ela vai encontrar força? Toca a campainha, a criança chora. Toca o celular, a pessoa dorme, porque o diabo não quer que a pessoa receba a força que ela precisa. Mas nós já vimos aqui, nós temos que ser mais valentes do que o valente. Levantou uma amarração para não ir na igreja, diabo, vou passar por cima. Vou ir na igreja. Nem que eu chegue atrasado, mas eu vou na igreja. Eu vou vencer esse mal. Bateu o sono, levanta, lê a Bíblia andando, quero ver dormir, irmãos. Lendo a Bíblia andando, se dormir é ninja, né? Dá o teu jeito. Já vi muita gente, irmãos, vir no culto e dizer, ai, pastor, é que eu durmo. O pastor disse, fica de pé lá perto do bebedor. Deu sono, arregala o olho, toma uma água, lava o rosto. Mas lá atrás, né, irmãos? Não vai vir no primeiro banco, aí atravessa a igreja toda. Aí volta. Aí não dorme. E também distrai os outros. Aí também não dá, né, irmãos? Então nós temos que buscar a nossa força que vem de Deus. Gideão se revestiu do Espírito de Deus. Davi se revestiu da força que vem de Deus, né? Olha só o que diz Isaías 52.
Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Versículo de número 1 diz assim, ó: desperta, desperta, ei, acorda, veste-te da tua, o que, irmãos? Tem gente que fica dormindo espiritualmente. Tem as armas da fé, tem acesso, tem poder, tem Deus com ele, mas o que? Tá dormindo. Então a palavra de Deus diz: desperta, desperta, veste-te, o que? Da tua fortaleza. A força que você precisa já é tua. Deus já te deu. Você precisa acessar essa força através da fé. Amém? Aí diz: veste-te de fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso e nem imundo. Então a palavra de Deus diz: ei, acorda, desperta, a força que tu precisa, Deus já te deu. Irmã Dani, Deus me deu, sim. Olha o que diz aqui, irmãos, em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo de número 24, aonde diz que nós temos, né, a força que nós precisamos. Lucas, Novo Testamento, agora falando de Jesus, falando agora de tempos atuais, nova aliança. Lucas 24, versículo de número, irmãos, 49, Jesus diz assim, ó: e eis que sobre vós, Jesus diz, envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Do Espírito Santo, né? Aí o que Jesus diz? Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, com qual objetivo? Até que do alto sejais o que, irmãos? Revestido. Do que? De poder. E aí tem gente que acha que o Espírito Santo é acessório. E aí tem gente que acha que não precisa do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz: quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês serão revestidos de poder. Uma das missões do Espírito Santo é nos ajudar. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o ajudador. Amém? Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Irmã Dani, mas eu estava usando a armadura da ofensa, irmã Dani. Irmã Dani, eu busco o Espírito Santo, mas, irmã, eu estava com meu coração sujo, eu estava com meu coração magoado, estava, irmã Dani, com meu coração entristecido. Você viu hoje sobre nós limparmos o nosso coração. Viu ou não viu? Você viu. Limpa teu coração. Pede ajuda até mesmo para o Espírito Santo. Me ajuda. Eu não quero ter essa dor, essa tristeza, essa mágoa.
Eu não quero ficar vestida com essa armadura falsa, mas eu quero ser revestida do poder. Eu quero ser revestida do teu Espírito. Eu quero ser habilitada pelo Senhor verdadeiramente para toda e qualquer batalha. E aí o diabo coloca, não, tu não tá apto. Não, tu brigou. Não, tu se magoou. Não, tu se ofendeu. Mas a palavra de Deus diz, fique em Jerusalém. Fique na promessa. Receba o Espírito Santo. Receba o poder. Não deixe o diabo te condenar. A nossa couraça não é justiça própria. A nossa couraça é justiça de Deus. Olha só, para desmascarar o inferno. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Isso aqui é para cair, irmãos, por terra, todo engano do diabo. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Guarda isso no teu coração. A couraça é da justiça. Irmã Dani, o que é justiça? Nós vamos ver aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Abra lá a sua Bíblia. Isso. Se precisar de ajuda, né? Levanta a mão, pede ajuda lá para os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, diz assim, ó, versículo de número 2. Diz assim, ó, e por isso também gememos, o que? Desejando ser revestidos do que, irmãos? Do que nós queremos ser revestidos? Da nova habitação. Então, o que é justiça de Deus? Você já não está mais vestido com aquele pecado, com aquela iniquidade. Você já não está mais vestido daquela velha criatura, mas você almeja ser revestido desse novo. Que novo é esse, irmã Dani? Jesus Cristo. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa condenação, ele morreu a nossa morte, ele se fez pecado no nosso lugar, ele pagou toda a nossa dívida e agora nós somos inocentes. Amém? O diabo vai dizer assim, não, mas você pecou. E aí você vai dizer, é verdade, eu pequei, eu errei, mas Jesus já me perdoou. Eu já fui lavado, eu já fui purificado, eu já fui remido, eu já fui santificado, eu estou revestido. Como diz lá em Isaías 62, eu estou coberto por um manto de justiça. Eu estou coberto por um manto de salvação. Olha que lindo, irmãos. Você está preparado hoje para receber o poder de Deus. Você está preparado hoje, irmãos. Até se for necessário, irmão, eu não sou batizada no Espírito Santo. Ali disse, não saia de Jerusalém, você precisa do poder. Você precisa ser batizado lá com o Espírito Santo e com poder. Atos 2 aconteceu. Para nós terminar aqui, irmãos, Colossenses capítulo 3.
Colossenses, capítulo de número 3. Nós já vamos fazer a oração. Então, o que cobre a nossa vida? Um manto de justiça. O diabo vai dizer, tu não merece, verdade, eu não merecia. Mas Jesus já pagou minha conta, já pagou minha dívida. Jesus já fez justiça e hoje eu tenho livre acesso à presença de Deus. Colossenses capítulo 3. Versículo aqui, irmãos. Colossenses 3, versículo de número 12, fala assim, ó. Revesti-vos, pois, de que maneira? Como eleitos, escolhidos de Deus. O que diz? Santos, purificados de toda ofensa. Amém? Santos e o quê? Amados. Eu escolho que armadura eu vou usar, que roupa eu vou vestir. Aí Deus fala, ei, escolhe se vestir como um eleito, como um escolhido de Deus. Escolhe a se vestir como uma pessoa santa, uma pessoa pura. Escolhe a se vestir como uma pessoa que foi amada por Deus. Eu não mereço, é verdade. A gente não merecia, mas mesmo assim Ele nos amou. Se vista com esse amor. Receba esse amor. Receba aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E diz, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Amém. O que isso é, irmãos? Gálatas. Os frutos do Espírito Santo. Na época de Gideão, irmãos, o Espírito de Deus vinha na hora da batalha, capacitava na hora da batalha, mas não fazia morada. Nem em Gideão, nem em Sansão, nem em Davi, o Espírito de Deus ia e voltava. Mas nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos numa aliança maior e melhor. Nós somos mais abençoados do que Gideão. Nós somos mais abençoados do que Sansão, do que Davi. O Espírito de Deus não vai e vem. Você foi batizado no Espírito Santo, você aceitou Jesus Cristo. O Espírito de Deus está em você. Você não precisa sentir um arrepio. Você não precisa sentir um calor. Você não precisa sentir um fogo, né? Não! O Espírito de Deus, Ele faz habitação em nós. A palavra de Deus diz, vocês não sabem? Vocês não sabem que vocês são casa de Deus? Que vocês são habitação do Espírito de Deus? Então escolha a ser revestido e andar cheio do poder, da virtude do Espírito de Deus. Ele nos cobre com a sua justiça. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Que coisa linda.